Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais um simulado do Banco do Brasil. Gente, tá chegando a hora, tá nervoso? Espero que esteja aí controlando essa ansiedade, porque eu sei que a prova tá chegando e quando vai ficando perto a gente vai ficando nervoso, né? Dandozinho frio na barriga danado. Mas se você tá aqui, você tá fazendo sua parte, tá pagando o preço e tem tudo para fazer uma excelente prova, tá bom? Chega de conversa, vamos comentar as questões de venda e negociação desse nosso simulado, tá? Primeira questão de venda diz assim: uma das principais ferramentas utilizadas para análise de mercado é a matriz SWOT. Assinale a alternativa correta sobre o uso dessa ferramenta. Vamos ver. Alternativa A: ameaças são variáveis externas e não controláveis pela empresa, capazes de criar condições desfavoráveis para a organização. Gente, isso está perfeito, né? De fato, as ameaças são variáveis externas e, portanto, não controláveis pela organização. E são condições que dificultam que a organização atinja os seus objetivos. Então, a alternativa A descreve corretamente o que são ameaças, é o nosso gabarito, portanto. Vamos continuar analisando as outras alternativas. A alternativa B diz assim: pontos fortes são variáveis internas e incontroláveis. Já está errado. Ponto forte é variável interna e, portanto, é controlável. Está dentro da organização. Então, a alternativa B está errada. Vamos ver a alternativa C. Ameaças são variáveis externas, ok, e não controláveis, ok, capazes de criar condições favoráveis para a organização. Opa, condições favoráveis não, né? Se eu tiver uma variável externa, uma variável não controlável e que gera condições favoráveis para a organização, eu vou ter, na verdade, uma oportunidade. Uma ameaça, ela vai dificultar que a organização atinja o seu objetivo. Então, a alternativa C está errada por isso, né? Porque uma ameaça, ela cria condições desfavoráveis para a organização. Então, a alternativa C está errada. Vamos ver a alternativa D. Pontos fracos são variáveis internas, ok, e incontroláveis. Já está errado. Ponto fraco é o que? Uma variável controlável. Então, D está errada. Vamos ver a alternativa E. Pontos fortes são variáveis externas. Pronto, já não preciso ler mais nada porque está errado. Ponto forte é uma variável interna. Então, gabarito mesmo da questão é a alternativa A. Belezinha? Vamos em frente para a nossa segunda questão. A questão diz assim: no desenvolvimento do Balance Scorecard, o BSC, né, o Banco do Brasil decidiu desenvolver ações estratégicas relacionadas ao foco de sustentação de sua capacidade de mudar e melhorar constantemente. Essas ações, em função do foco escolhidos, estão associadas a uma das dimensões do Balance Scorecard. Assinale a alternativa que descreve uma dimensão do Balance Scorecard. Gente, vamos lá. Quais são as 4 dimensões do Balance Scorecard? Primeira dimensão, lá de baixo: aprendizado e crescimento. Essa é a primeira dimensão. Melhorei meu aprendizado, comecei ali a entender melhor os meus negócios, né? O que vai acontecer? Eu vou melhorar os meus processos internos. Então, processos internos é a nossa segunda dimensão ali do Balance Scorecard. Com processos melhores, eu vou ter o que? Atender melhor os meus clientes. Então, clientes é a terceira dimensão do Balance Scorecard. E, por fim, a quarta dimensão, atendendo melhor os clientes, eu vou conseguir ter o que? Um retorno financeiro, né? Então, também eu tenho uma dimensão financeira no Balance Scorecard. Então, são essas as 4 dimensões, né? Vamos analisar, então, as alternativas para identificar aquela que descreve uma dessas dimensões. Alternativa A: barreiras à saída. Não, barreiras às saídas é uma variável que a gente estuda lá quando está falando sobre as 5 forças de Porter, não é uma dimensão do Balance Scorecard. B: ameaça de novos entrantes. Ameaça de novos entrantes é uma das forças de Porter, né? Não é dimensão do Balance Scorecard, então está errada também. Produtos substitutos, mesma coisa, não é dimensão do Balance Scorecard, é uma dimensão que uma variável, né? Uma das forças de Porter, então misturou as coisas também. Concorrentes e fornecedores, não é isso. Aprendizado e crescimento, perfeito. Aprendizado e crescimento, esta sim é uma dimensão do Balance Scorecard. Então, gabarito da questão, alternativa é.
né? Vamos em frente, agora comentando a terceira questão, né, da parte de vendas. A questão diz assim: o diretor reuniu seu grupo de gerentes e apresentou o novo posicionamento estratégico da empresa. A partir daquele momento, a estratégia adotada seria a de diferenciação ampla. Gente, diferenciação ampla. Em que consiste essa estratégia de diferenciação ampla? Eu tenho diferenciação, ou seja, eu vou estar querendo entregar produtos aí mais customizados, mais personalizados, produtos aí que tenham ali capacidade de atender melhor às expectativas dos meus clientes. E é uma diferenciação ampla, ou seja, ela busca atender aí uma grande parcela do mercado. É diferente de uma diferenciação focada. Qual é a diferença? Em uma diferenciação focada, eu vou ter uma diferenciação para um nicho específico, ou seja, para um segmento aí bastante particular do mercado, tá bom? Então, vamos ver qual alternativa melhor descreve a estratégia de diferenciação ampla. Alternativa A: busca obter custos gerais menores que os concorrentes e ser atrativo para uma ampla base de clientes. Ora, eu estou enfatizando custos, eu vou ter o quê? Ou uma liderança em custos ou uma liderança focada em custos, né? E o que ele fala? Ser atrativo para uma ampla base de clientes, ou seja, eu estou focando em custos e estou tentando atender uma grande parcela do mercado. Logo, eu vou ter a estratégia de liderança em custos, né? Então a alternativa A, ela está descrevendo a estratégia de liderança em custos. Não é isso que o enunciado está pedindo, não é o nosso gabarito, portanto, né? Vamos ver a alternativa B: concentrar-se em um segmento de mercado restrito e em suplantar os concorrentes tendo custos menores. Gente, estou focando em um segmento, estou focando então em uma estratégia de nicho, e mais do que isso, estou tentando vencer meus concorrentes nesse nicho com custos menores. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma liderança focada, por quê? Porque ocorre dentro de um nicho em custos. Então, de novo, liderança em custos. Eu estou focando liderança em custos. Eu estou atendendo uma grande parcela do mercado, né, por meio de um controle rígido de custos. Isso é o que a alternativa A descreveu. A alternativa B, ela está falando sobre a liderança focada em custos. É bem parecido, só que em vez de você atender uma ampla base de clientes, você está em um nicho específico. Não é isso que o enunciado está pedindo, então a alternativa B também está errada, né? Vamos ver a alternativa C: tentar diferenciar a oferta de produtos daquela dos concorrentes, ok? De modo que um amplo espectro de compradores pudesse ser atendido. Perfeito, é exatamente isso que é diferenciação ampla, você buscar ofertar produtos diferentes, né? Mais personalizados, mais customizados. E se é uma diferenciação ampla, você está querendo atender uma grande parcela do mercado, né? É exatamente isso que a alternativa C está dizendo, é o nosso gabarito, portanto, né? Vamos ver a alternativa D: proporcionar aos clientes mais valor ao incorporar atributos de produto que variam do bom ao excelente a um custo menor. Você não está enfatizando o controle de custo, não é isso, então a alternativa D está errada. A alternativa E: focar a oferta de atributos específicos, ok, que atendem à preferência de clientes de um nicho melhor do que o dos seus concorrentes. Olha, você está fazendo uma diferenciação, só que você está fazendo uma diferenciação em um nicho, ou seja, em um segmento específico do mercado. Então, eu não tenho diferenciação ampla nesse caso, eu tenho uma diferenciação focada, né? Então, a alternativa correta é mesmo o gabarito C, tá bom? Questão 3, gabarito C. Vamos para a questão de número 4, da parte de vendas, né? Questão 4 diz assim: dentre os elementos que compõem a identidade de uma empresa, 4 ocupam um papel de destaque no planejamento estratégico: negócio, missão, visão e valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente o que são valores. Vamos ver. Alternativa A: conjunto de princípios e crenças fundamentais de uma empresa, fornecem sustentação na tomada de decisão e na elaboração de políticas organizacionais. Perfeito. É exatamente isso que são os valores. Os valores são um conjunto de crenças, né, de princípios que vão nortear as ações gerenciais de uma empresa. É isso que está dizendo, então, gabarito alternativa A de cara. Vamos ver a B. Representa o ramo de atividades
no qual a instituição atua. Gente, o ramo de atividades é o negócio, tá? Corresponde ao conceito de negócio. Não é isso, então B está errada. C, representa a imagem idealizada pelos sócios para o futuro da organização. Isso, na verdade, corresponde ao conceito de visão, tá? Como os sócios veem a organização no futuro. Alternativa D, expressão da essência da entidade, de seus propósitos ou, mais precisamente, da sua própria razão de existir. A razão de existir de uma organização é a sua missão, não o valor. Então, a alternativa D também está errada. A alternativa E, traduz uma imagem de futuro ideal construída a partir do consenso dos membros de uma organização. Imagem de futuro ideal é, de novo, o conceito de visão. Então, o gabarito da questão é a alternativa A. De fato, os valores são os princípios e crenças, tá bom? Questão número 4, então, A. Vamos para mais uma questão de número 5. Marque a alternativa que não apresenta características do conceito de imagem institucional. Gente, imagem institucional é aquilo que a organização parece ser. Lembra lá? Identidade organizacional é aquilo que a organização é. Imagem institucional é aquilo que a organização parece ser, tá bom? Ele quer a alternativa que não apresenta características da imagem institucional. Então vamos ver. Alternativa A é o reflexo da identidade de uma organização. Perfeito, exatamente isso, né? A identidade é aquilo que a organização é e o reflexo dessa identidade, ou seja, como ela aparece, é exatamente o que a gente chama de imagem institucional. Então isso aqui está certinho, ele quer a incorreta, né? Ele quer a alternativa que não apresenta as características de imagem, então não é o nosso gabarito. Vamos ver a B. Conjunto de opiniões subjetivas dos diferentes públicos com relação à imagem de uma organização. Perfeito, né? De novo, a história é como as pessoas, como os diferentes públicos percebem a organização, ou seja, como eles veem a organização. É isso que é a imagem, exatamente isso que a B está dizendo. Então está certa, né? Ele quer a incorreta, não é o nosso gabarito. Vamos ver a C. Representação da percepção e do imaginário do público em relação à instituição. De novo, falou em percepção, em imagem, como o público vê a organização. Isso tudo é imagem institucional. Então, não é o nosso gabarito. D. Imagem institucional, também denominada de identidade institucional. Opa, para tudo. Uma coisa é identidade institucional, outra coisa é imagem institucional. Então a alternativa D está errada. Por quê? Porque são conceitos diferentes, né? Ele está dizendo também denominada de identidade institucional. Ele está dizendo que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então a alternativa D está errada, tá bom? Vamos ver a alternativa E. Representação da percepção do público em relação à instituição. Exatamente isso. Gente, então, gabarito da questão, alternativa D de dado. Por que a alternativa D é o gabarito? Porque ela está errada, ela não apresenta as características de imagem institucional. Por que ela não apresenta? Porque está dizendo que imagem e identidade são a mesma coisa, não são, tá bom? Então, questão de número 5 da parte de vendas, gabarito D de dado. Vamos em frente, comentando aí mais uma questãozinha. A matriz BCG foi desenvolvida por uma empresa de consultoria denominada Boston Consulting Group no final da década de 60 e início da década de 70. Nessa matriz, o quadrante da interrogação. Gente, quadrante da interrogação. O que está acontecendo no quadrante da interrogação, né? Você tem ali um cenário mais intermediário, você está na dúvida, né? É um mercado que tem um crescimento interessante, só que a empresa não tem uma participação significativa nele. Então, a empresa fica meio na dúvida, invisto ou não invisto, né? É isso que a gente tem no quadrante da interrogação dentro da matriz BCG. Então, com isso em mente, vamos analisar cada uma das alternativas. A alternativa A representa o cenário intermediário, ok, no qual a participação do mercado é grande e o potencial de crescimento do mercado é exponencial. Gente, isso está errado, esse final está errado. Se eu tenho participação grande e mercado crescendo muito, né? Grande crescimento no mercado, também eu vou ter o quadrante de estrela e não o quadrante de interrogação. Então não é o nosso gabarito. Alternativa A. Alternativa B. São unidades de negócio que vivem sob incerteza. Ok?
posto que a empresa possui uma pequena fatia do mercado, ok, porém o mercado está em forte expansão. Exatamente isso, né? O quadrante de interrogação, também chamado de criança-problema, tá? Interrogação ou criança-problema é justamente esse quadrante que indica os produtos que estão ali mais ou menos, né? Eles suscitam justamente essa incerteza, essa dúvida da empresa. E por que ele suscita essa dúvida? Porque a empresa tem uma participação pequena, mas o mercado está em expansão. Então ela fica na dúvida: vou investir para tentar aumentar minha participação e crescer nesse grande mercado, ou vou simplesmente sair desse mercado, né? Então, a alternativa B está descrevendo corretamente as características do quadrante de interrogação, é o nosso gabarito. Vamos em frente comentando a alternativa C de casa, né? A alternativa C diz assim: representa as unidades de negócio mais bem posicionadas. A empresa detém uma grande fatia de mercado e está em forte crescimento. Gente, melhor cenário de todos aí para a empresa, né? A empresa está bem posicionada, tem grande participação no mercado e o mercado está explodindo, está crescendo demais. O que está acontecendo? A gente está dentro do quadrante que a matriz BCG chama de estrela, né? Quadrante estrela. Então, não é interrogação, gabarito, então, a C está errado, o gabarito é mesmo a B de bola, né? Vamos ver a alternativa D. Representa o pior cenário, mercado que cresce pouco e a empresa detém uma parcela insignificante de participação. Gente, não é isso. O pior cenário, né, é chamado de cão, de cachorro ou de abacaxi, né? São diversos sinônimos, mas entenda como a mesma coisa. O que é o cachorro, abacaxi ou cão de estimação, né? Que às vezes já vi algumas questões botando cão de estimação. É o pior cenário possível dentro da matriz BCG. Você tem pouca participação no mercado e você tem um mercado aí que cresce muito pouco, tá bom? Então, a alternativa D não é o nosso gabarito. Vamos ver a alternativa E. São as unidades de negócio que estão consolidadas no mercado em uma posição privilegiada. Opa, a empresa está bem posicionada. Porém, o mercado já cresce de forma lenta, né, de uma maneira mais orgânica. Gente, esse quadrante corresponde à nossa chamada vaca leiteira, né? É aquele tipo de produto que gera bastante caixa para a empresa porque não demanda muito investimento. E por que isso acontece? Né? Porque a empresa está bem posicionada, ela tem uma participação significativa no mercado, só que esse mercado cresce de maneira muito lenta, né? Não é, portanto, o quadrante de interrogação. O gabarito é mesmo a alternativa B de bola, tá bom? Vamos em frente comentando mais uma questão. A questão diz assim: a direção da empresa XXY foca... Não, a direção da empresa XXY está elaborando um planejamento estratégico dos próximos anos. A ideia da XXY é ingressar em novos mercados com um conjunto de novos produtos exclusivos. De acordo com a matriz Ansoff, a estratégia utilizada pela empresa XXY é de... Gente, lá na matriz Ansoff temos 4 possibilidades, né? 4 estratégias. Quais são as 4 estratégias? Nós podemos ter penetração de mercado, nós podemos ter diversificação e podemos o quê? Ter desenvolvimento de produto ou desenvolvimento de mercado. São essas as 4 estratégias lá na matriz Ansoff. Qual dessas estratégias eu vou ter quando for tudo novo? Ou seja, um novo mercado em um novo produto, que é exatamente o que o enunciado está dizendo. Olha o que ele diz: ingressar em novos mercados com um conjunto de novos produtos. Então é tudo novo. Nesse caso eu vou ter o que? Diversificação. Tá? Muito cuidado com a alternativa B, que fala em diferenciação. A palavrinha é parecida, né? E aí pode causar confusão, mas são coisas diferentes. A diferenciação, a gente está falando lá das estratégias genéricas de porta. É você ter um produto aí mais customizado, um produto diferente, um produto que chama a atenção do seu público-alvo, né? Essa é a estratégia genérica de diferenciação. Diversificação é uma das estratégias da matriz Ansoff. É sobre essa estratégia que o enunciado está tratando, né? E quando é que eu vou ter a estratégia de diversificação? Quando eu tiver novos produtos e um novo mercado, tá bom? De maneira mais prática, imagine aí que o Direção Concursos ingressasse em um outro mercado. Ele fosse trabalhar com serviços bancários, um exemplo extremo, né? Seria um novo mercado e aí ofertar novos produtos, né? Ofertar, por exemplo, um financiamento imobiliário. Seria um novo mercado, um novo produto, seria um exemplo de o Direção estar fazendo uma
diversificação, tá bom? Grava isso, gabarito da questão, então a alternativa é. Belezinha, belezinha? Vamos em frente com a questão de número 8. A questão diz assim: um gerente do Banco do Brasil analisou que as atividades da agência sob sua responsabilidade e notou que o movimento de clientes aumenta em quase 3 vezes entre os dias 5 e 10 de cada mês, quando se concentram os pagamentos de contas de consumo. Nos demais dias do mês, os funcionários passam parte sem terem clientes para atender. O gerente lamentou a característica diferenciadora dos serviços que está associada à impossibilidade de estocagem denominada de... Gente, essa questão aqui ela é muito parecida com uma questão anterior do concurso do Banco do Brasil. Sabe por que eu botei essa questão? Porque a CES Gran Rio, ela tem uma verdadeira fascinação, ela é apaixonada pela característica chamada de perecibilidade. Né? Nós sabemos que os serviços têm algumas características que o diferenciam, né? São as características VIP, né? Variabilidade, intangibilidade, P de perecibilidade e o I de intangibilidade, né? Inseparabilidade e intangibilidade. Então, serviços são VIP, tá bom? E qual dentre essas características é a que indica que os serviços não podem ser estocados? Porque perceba, o que acontece aí na situação prática? O gerente vê, poxa, em um dia tem muito movimento, nos outros dias não tem quase nada, né? Se eu conseguisse estocar os serviços, eu conseguiria resolver essas oscilações de demanda. Só que ninguém consegue estocar serviço, né? E essa característica aqui indica justamente que a gente não consegue estocar os serviços é o que a gente chama de perecibilidade. Grava isso, por favor. Esquece tudo, esquece seu nome, mas não esquece que perecibilidade é a característica diferenciadora dos serviços que indica que eles não podem ser estocados. A CES Gran Rio tem uma fascinação por essa característica. Belezinha? É sobre isso que o enunciado está tratando, então o gabarito da questão é B de bola, tá bom? Mais uma questão. Ao chegar no seu restaurante favorito, João percebe que hoje há muitas filas. Após realizar o seu pedido habitual, João ouve reclamações de outros clientes que aguardam a conta. Ambos comentam que a comida não estava saborosa, o garçom foi um pouco rude e que a espera foi enorme. João fica surpreso ao perceber que a experiência desses dois clientes é diferente daquela que ele próprio teve em outras ocasiões. A característica diferenciadora dos serviços que pode justificar essas diferentes percepções de qualidade sobre o restaurante é denominada de... Gente, qual é, dentre as características VIP lá, dentre as características dos serviços, aquela que indica que a qualidade de um serviço, ou seja, como o cliente percebe, né, o serviço, a qualidade dele, pode oscilar de uma ocasião para outra, né? Porque o que o João percebeu? Ele falou, poxa, eu gosto tanto desse restaurante, eu sempre tenho uma boa experiência aqui. E aí ele olha para o lado e vê os clientes falando, putz, foi horrível hoje aqui. A comida não estava boa, o garçom foi meio rude, demorou pra caramba. Então o que aconteceu? Porque aqui em um momento, aqui uma experiência anterior, o João gostou muito e nessa aqui atual os outros clientes não gostaram. Teve o que? Uma oscilação na qualidade do serviço. E por que isso acontece? Qual é a característica que indica justamente isso? É a chamada variabilidade, né? Também chamada de heterogeneidade. É diferente dos bens, né, gente? Quando a gente fala em bem, se você comprar essa canetinha aqui, muito provavelmente se você comprar 10 dela, elas vão ser muito parecidas, quase idênticas, né? Eventualmente vai ter uma que dê problema, ou outra, né? Mas a regra é que os bens sejam muito parecidos, né? Sejam muito homogêneos. Isso não acontece com o serviço e é exatamente sobre isso que o enunciado está tratando, né? De uma ocasião para outra, a qualidade pode oscilar muito e isso corresponde justamente à característica chamada de heterogeneidade. É o nosso gabarito, alternativa C de casa. Fique atento a isso, tá bom? Características dos serviços também é uma das minhas grandes apostas para o concurso do Banco do Brasil. Belezinha? Vamos em frente com mais uma questão de número 10. Ela diz assim: o estudo dos chamados gatilhos mentais pode ser útil para vendedores, redatores, publicitários e todos os profissionais que de maneira direta ou indireta trabalham com vendas. Sob o gatilho da aprovação social, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Alternativa A. Esse gatilho sugere que consideramos um comportamento adequado em dada situação na medida em que ele é considerado
aceitável pelos outros. Gente, é exatamente isso, tá? O gatilho da aprovação social, ele sugere que todos nós, né, atuamos como membros de grupo. Ou seja, vamos avaliando a partir da percepção do grupo o que é considerado apropriado, o que não é considerado apropriado dentro daquele contexto, de maneira muito prática, né? O que acontece quando você vai para um novo local, por exemplo, uma empresa? Imagine que você foi recém-contratado para uma empresa. O que começa a acontecer? Você não teve ainda um contato muito grande com a empresa, então às vezes você fica em dúvida sobre o tipo de investimento que você vai adotar, qual o tipo de linguagem que você vai utilizar. Existem essas inseguranças e você, a partir daquilo que você vê as outras pessoas naquele contexto, naquela empresa, naquele grupo fazendo, você vai vendo o que é considerado aceitável e o que não é considerado aceitável. É justamente o que diz o gatilho da aprovação social. Todos nós buscamos o que? Uma aprovação social, ou seja, buscamos ser percebidos como membros de um grupo, e para isso a gente busca adotar comportamentos de acordo com as expectativas do grupo. É exatamente isso que a alternativa A está dizendo, é o nosso gabarito, portanto, né? Vamos comentar as demais alternativas. A alternativa B diz assim: a busca por aprovação social indica que temos dificuldade em negar pedidos de pessoas pelas quais temos afeição. Esse, na verdade, é o gatilho da afeição. Ele indica justamente isso, que a gente tem dificuldade, né, em negar pedidos de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente tem afeição. Né? É difícil para uma mãe, às vezes, negar o pedido de um filho. Né? Por quê? Porque ela gosta do filho, ela se preocupa com o filho. Tá bom? É isso que sugere o gatilho da afeição e não o gatilho da aprovação social. O gatilho da aprovação social a gente está sempre falando aí em um grupo, em uma sociedade, né? Até pelo nome a gente consegue deduzir um pouco isso, né? Vamos ver a alternativa C. O gatilho da aprovação social indica que temos uma submissão arraigada à autoridade, isto é, tendemos a obedecer a ordens ou sugestões emitidas por qualquer indivíduo que possua autoridade ou especialidade em determinado tema. A alternativa C está descrevendo de maneira muito corretinha, muito técnica, né? O gatilho da autoridade e não o gatilho da aprovação social. Então não é o nosso gabarito. Vamos ver a alternativa D. Segundo o gatilho da aprovação social, as oportunidades parecem mais valiosas quando estão menos disponíveis. Não é gatilho da aprovação social, é o gatilho da escassez. Gatilho da escassez, gente. Alternativa D não é o nosso gabarito. Vamos ver a alternativa E. O gatilho da aprovação social indica que buscamos perfeccionismo e o desenvolvimento pessoal pleno. Gente, isso aí foi invenção total, tá? Nem existe esse gatilho aí de busca por perfeccionismo ou desenvolvimento pessoal pleno, tá bom? Foi inventado mesmo para tentar te confundir, belezinha? O gabarito da questão é a alternativa A. Vamos em frente, questão de número 11, ela diz assim: o conceito de valor percebido é central no marketing. Assinale a alternativa que descreve corretamente esse conceito. Alternativa A. O valor percebido corresponde ao esforço financeiro necessário para a aquisição de produto. Gente, não é isso, né? Esforço financeiro necessário para adquirir alguma coisa é o preço, né? O que é o valor percebido? O valor percebido é a comparação, é a análise custo-benefício que a gente faz de qualquer produto, né, que a gente vai adquirir. A gente avalia quanto custa, né? E aí eu estou considerando custos financeiros e custos não financeiros, né? E os benefícios que aquele produto vai me entregar. Benefícios tangíveis e intangíveis. Então, o que é valor percebido? É essa comparação entre benefícios e custos, tá? Então, a alternativa A está descrevendo de maneira incorreta, né, o que é valor percebido, está, portanto, errada. Vamos ver a alternativa B. Quantidade de benefícios entregues ao cliente que decide comprar o produto ou serviço ofertado a todos os consumidores de qualquer segmento do mercado. Não é isso, né? Você não considera só os benefícios, você considera benefícios e custos. Além disso, você vai considerar, claro, os benefícios que fazem sentido para você. Ou seja, considera os benefícios de acordo com o segmento do mercado, né? Então, alternativa C. Soma de todas as experiências passadas de consumo que um determinado produto tem na mente dos consumidores de qualquer segmento do mercado. Não tem a ver com as experiências passadas, tá? Não é isso que é valor percebido. D. Soma de todos os custos com que o consumidor tem de arcar quando decide comprar um produto. Independentemente das ofertas concorrentes, também está errado, né? Por quê? Por dois motivos. Quando a gente fala em valor percebido, é sempre comparação, benefício versus custos. Além disso, outro ponto importante é que os clientes vão buscar
aquela oferta, né, que oferece o melhor valor percebido, ou seja, melhor análise custo-benefício perante todas as ofertas do mercado, né? E quando você decidiu comprar, por exemplo, um computador, você não vai olhar apenas de uma loja, né? Provavelmente você vai olhar todas as ofertas disponíveis no mercado e vai procurar aquela oferta que entrega o melhor valor percebido, ou seja, o melhor custo-benefício, tá bom? Então, a alternativa D está errada por dois motivos, porque não é só custo, considera também benefício, e porque diz que é independentemente das ofertas concorrentes. Vamos ver a alternativa E. A avaliação que o cliente faz da diferença entre todos os benefícios e todos os custos de uma oferta ao mercado em relação às ofertas concorrentes. Perfeitinho, é exatamente esse o conceito de valor percebido. Essa comparação entre todos os benefícios tangíveis e intangíveis e todos os custos financeiros e não financeiros. É isso que é valor percebido. Então, gabarito da questão, alternativa E. Vamos em frente, questão de número 12. Ela diz assim: as empresas podem oferecer diferentes tipos de recompensa por um lead. O contato pode ser fornecido em troca, por exemplo, da participação de um sorteio, uma caneca, um chaveiro, um livro, uma consultoria, enfim, as possibilidades são infinitas. As recompensas fornecidas pelas empresas em troca dos leads compõem o chamado... Gente, questão bem interessante, né? Questão sobre marketing digital. Só para beber uma aguinha aqui. Relembrando aqui rapidamente, gente, o que é o lead, né? O lead é o contato de um potencial cliente, né? O e-mail dele, o telefone dele, né? Alguma forma que a empresa vai conseguir contatar esse cliente, beleza? Né? Quais são as recompensas, né? As recompensas é algo que você vai dar em troca do lead, ou seja, em troca do contato. A gente vê muito, o tempo todo, na verdade, isso sendo utilizado, né? Baixa esse e-book agora. Você coloca seu e-mail, né? E aí você baixa o e-book gratuito normalmente, né? Então o que está acontecendo? Você está entregando uma recompensa, você empresa, né? Em troca do lead, em troca desse contato do potencial cliente, tá bom? O custo de desenvolver essas recompensas, esse e-book, por exemplo, essa caneca, esse sorteio, né? Compõe o que a gente chama de CPL, que é o custo por lead, tá? Então aqui a resposta correta é a alternativa C de casa, que fala em CPL, custo por lead. Então, colocou aí um conjunto de siglas para tentar te confundir, mas a sigla que descreve exatamente o custo por lead, ou seja, quanto a empresa vai gastar para ter o contato do potencial cliente, é o CPL, tá bom? Vamos ver aqui as outras alternativas. A alternativa A é CPC, né? CPC, gente, não é uma sigla do marketing digital. CPC pode se referir ao Código de Processo Civil, mas não é uma sigla do marketing digital. Então não é nosso gabarito. Alternativa B fala sobre taxa de conversão. A taxa de conversão, gente, é uma métrica utilizada para você avaliar quantas ações um cliente realizou dentro de uma landing page, né? Uma ação esperada, uma ação desejada dentro de uma landing page. Por exemplo, você tem uma landing page, né, aquela página ali focada em um objetivo de marketing para a geração de leads, né? Então, o que vai ser a taxa de conversão? Vai ser o percentual de pessoas, né, que baixa lá o e-book em troca do lead. Quantos leads vai gerar para cada visitante? É isso que a gente chama de taxa de conversão. Não tem a ver com o custo da criação das recompensas, tá bom? Então, B está errada. A alternativa C fala sobre CPL. CPL é o nosso gabarito, né? A alternativa D fala sobre BRL. BRL, na verdade, é uma sigla aí comum no mercado financeiro para indicar o real, né? A nossa moeda, tá bom? Não é do marketing digital. Então a alternativa D está errada. A alternativa E fala sobre o CTR. O CTR, gente, é uma métrica de marketing digital também muito comum na gestão de tráfego, né? Naqueles profissionais que fazem campanhas de anúncios, né? O CTR ele vai mensurar quantos cliques cliques dividido por impressões. Então vamos botar assim: imagine que o anúncio apareceu para 50 pessoas, né? Então a quantidade de vezes que um anúncio apareceu é o que a gente chama de impressões. O CTR ele vai mensurar quantos cliques foram obtidos para a quantidade de impressões. Então essa comparação entre cliques dividido por impressões é uma métrica aí muito utilizada por gestores de tráfego, esses profissionais que são especializados em criar
anúncios na internet, tá bom? Não é o CPL, que é o custo por lead, que é sobre o que o enunciado está tratando, né? Então o gabarito é mesmo a alternativa C de casa, que fala sobre o CPL, né? Vamos em frente falando da questão número 13 da parte de vendas. A questão diz assim: assinale a alternativa correta sobre marketing digital. Alternativa A: tráfego corresponde à circulação de mercadorias em geral e, de modo mais estrito, o comércio ilícito, seja de entorpecentes, plantas, animais ou mesmo de humanos. Gente, essa aqui é uma pegadinha, tá? Esse conceito não é de tráfego, é na verdade de tráfico, entendeu? Uma coisa é tráfego. Tráfego na internet significa o quê? A movimentação dos usuários nas páginas da empresa, né? É diferente de tráfico. Tráfico é o tráfico de drogas, tráfico de humanos, né? Essa exatamente o que está sendo descrito então na alternativa A. Essa circulação de mercadorias, de modo mais estrito, né? Mercadorias ilícitas, com plantas, animais, né? Entorpecentes. Então a alternativa A descreve, na verdade, tráfico, não tráfego, né? Pegadinha aí, você teria que estar atento. Vamos ver a alternativa B. O tráfego orgânico ocorre de maneira espontânea, enquanto o tráfego pago é feito por meio de links patrocinados e anúncios. Isso está perfeito, né? O que a gente chama de tráfego orgânico é aquele que surge de maneira espontânea. A empresa não está pagando nada, não está pagando um Facebook da vida, não está pagando Instagram, não está fazendo um anúncio, né? É aquelas pessoas que buscam mesmo a empresa por iniciativa própria, né? Não foi porque clicou em um e-mail marketing, não clicou em nenhum anúncio específico. Ela pesquisou alguma coisa ou viu algum vídeo no YouTube, né, da empresa. Então é isso que a gente chama de tráfego orgânico, né? Alternativa B, ela está descrevendo exatamente os conceitos, né, de tráfego orgânico e tráfego pago. O tráfego pago é esse pago mesmo que você paga em anunciantes, né, paga para o Google, paga para o Facebook para fazer anúncios. Então a alternativa B está correta, é o nosso gabarito. Vamos ver a alternativa C. O tráfego orgânico ocorre por meio de anúncios posicionados na parte superior dos resultados dos mecanismos de buscas. Não, se está tendo anúncio, se você está pagando alguém, não é um tráfego orgânico. Aí seria um tráfego pago, né? Nesse caso, você vai estar pagando aí um Google da vida, né? Seria um Google Ads aí para você aparecer no resultado superior ali com um anúncio, um link patrocinado, né? Nos resultados do mecanismo de busca. Então não é tráfego orgânico, aí nesse caso seria um tráfego pago. Alternativa D, a rede de display é um formato de anúncio do Facebook Ads. Essa alternativa já é mais complicadinha, ela já é mais difícil, né? Porque rede de display, gente, é um tipo de anúncio específico. Só que ele não é do Facebook Ads, ele é um anúncio do Google Ads, né? Então é quando você está contratando o Google para fazer anúncio. Rede de display, gente, é aquele anúnciozinho que aparece em alguns sites aí, parceiros do Google, né? Por exemplo, você pesquisa, deixa eu ver aqui um site, nem sei se eu posso falar, mas vou falar aqui, tá? Tipo PCI concursos, né? Pesquisa lá, aí vai aparecer uns anúnciozinhos, um cantinho assim, né? Esses anúncios aí é o rede display, são esses anúncios aí em sites parceiros do Google, né? Toda vez que alguém vê aqueles anúncios ali, aquele site que está hospedando aquele conteúdo vai receber um valorzinho do Google. É esse tipo de anúncio que a gente chama de rede display. Belezinha? Não é então o do Facebook Ads, é do Google Ads, por isso a alternativa D está errada. Vamos ver a alternativa E. O tráfego de referência possui como fato gerador do tráfego os cliques obtidos a partir de links constantes em e-mails encaminhados pela empresa. Não é isso, né? Esse seria o e-mail marketing, né? O tráfego de referência, na verdade, é aquele obtido por alguma pessoa que é referência na área, né? Normalmente é feito por meio de influencers, né? Então você tem um bar. Imagine que você tem um pub. Como é que você faria um tráfego de referência? Você contrata, por exemplo, um cara ali, botequeiro famoso na cidade. Você contrata ele e fala, pô, mano, faz aí um story no Instagram pra galera ir lá conhecer meu bar, né? Então você paga essa pessoa influente que vai, né, levar tráfego, movimentação para as páginas ali da internet ou mesmo para loja física, né? Para o bar físico, tá bom? Então esse é o tráfego de referência, não é sobre isso que a alternativa S está falando, ela confunde com e-mail marketing, né? Então a alternativa S está errada, o gabarito é mesmo a alternativa B de bola, né? B de bola, que conceitua corretamente tráfego orgânico e tráfego pago. Vamos em frente com a questão de número 14. João, um dos clientes mais antigos do Nubanco,
ficou encantado com o atendimento do gerente do Banco do Brasil. Durante a conversa, João confessou que nunca tinha conseguido conversar com o gerente no banco e ficou encantado com a possibilidade de tirar dúvidas e ter conselhos sobre serviços bancários. Após essa experiência, João decidiu migrar sua conta bancária do Nubanco para o Banco do Brasil. Dentre os fatores capazes de moldar as expectativas dos clientes, aquele capaz de justificar a decisão e a satisfação de João é... Gente, vamos lá, né? Existem alguns fatores que afetam a expectativa quanto a um serviço. Dentre esses fatores, né, nós temos necessidades pessoais do indivíduo, né? Temos comunicação boca a boca, temos a comunicação da empresa, temos as experiências anteriores, né? São basicamente esses 4 fatores-chave aí que moldam as expectativas do cliente, ou seja, o que ele espera de um serviço. Nesse caso, sobre o que o enunciado está tratando? Ora, o João ele já era cliente de um banco. Qual banco? O banco Nubanco, né? Ele era cliente do Nubanco. E aí, no Nubanco ele estava acostumado com um tipo de atendimento, né? E aí, quando foi para o Banco do Brasil, ele teve outro tipo de atendimento. Qual foi a percepção dele? Poxa, no Banco do Brasil eu tive um atendimento melhor do que eu tenho no banco, né? E aí ele ficou encantado com o serviço. Então, qual foi o fator que moldou a expectativa do João? Era a experiência anterior dele com o banco. Ele pensou, poxa, eu tenho esse atendimento no banco, eu nunca consegui conversar com ninguém, não tenho gerente, não converso com nada, né? Só com o computador. E essa é a expectativa dele, então, a partir dessa experiência que ele tem com o banco, ele criou essa expectativa. Acho então que todo banco é assim, né? E aí ele foi no Banco do Brasil e viu que não, né? Então, as experiências anteriores, a experiência anterior no Nubanco foi o que afetou a decisão, né? E afetou a satisfação do João. O João ficou encantado, né? Ou seja, superou as expectativas o fato de ele conseguir conversar com o gerente, né? Então, nesse caso, o que foi chave aqui para justificar a decisão do João de mudar de banco foi as suas experiências anteriores. Gabarito, alternativa D de dado. Alternativa A fala sobre necessidade do banco. Necessidade do banco não afeta a expectativa do cliente, né? Na verdade, são as necessidades pessoais do cliente. Aquilo que ele mesmo quer ali pode afetar, de certa forma, a expectativa quanto a um serviço. Necessidade do banco. Alternativa B, comunicação boca a boca. Comunicação boca a boca, de fato, ela é um fator que pode afetar a expectativa do cliente. Só que nesse caso, no enunciado não se fala sobre isso, né? Seria, por exemplo, se o enunciado falasse, olha, Maria, né, esposa de João, falou pro João que, pô, João, olha, o atendimento do Banco do Brasil é excelente, cara, resolveu tudo e tal. E aí sim eu teria um exemplo de comunicação boca a boca influenciando a expectativa do João. Por quê? Porque a partir daí, da vez que ele conversou com a Maria, que a Maria falou isso, o que ia acontecer com a expectativa do João, né? Ela ia subir. O João ia ter uma expectativa de ter um bom atendimento no Banco do Brasil, já que a Maria falou que era show de bola, né? Então a comunicação boca a boca, ela é sim um fator que pode afetar a expectativa, só que não é sobre isso que o enunciado está tratando, então não é o nosso gabarito. Alternativa C, comunicação externa, também não é sobre isso, gente. Comunicação externa é a comunicação que a própria empresa faz sobre o seu serviço. Então, quando ela joga uma propaganda, né, fala, nós temos o melhor atendimento, isso ajuda aí a alterar a expectativa do cliente, né? Se a empresa diz que tem o melhor atendimento, é natural que os clientes esperem que tenha um bom atendimento, né? Mas não é sobre isso também que o enunciado está tratando, então não é o nosso gabarito. Alternativa D, o gabarito. Alternativa E, expectativas futuras. Não, expectativas futuras não é um dos fatores que afeta a expectativa dos clientes. Gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Vamos em frente com a última questão, na questão de número 15 de vendas. Ela diz assim, a sustentabilidade corporativa consiste na busca da perenidade da organização com base em sua viabilidade econômica e na correlação harmônica com o meio ambiente e a sociedade. Gente, perfeito, né? Só lembrando aqui rapidinho, sustentabilidade é conciliar 3 dimensões principalmente, né? Dimensão econômica, dimensão ambiental e dimensão social, né? O famoso TBL, Triple Bottom Line, né? As 3 dimensões da sustentabilidade. Sobre o tema, assinale a alternativa que melhor descreve uma prática de sustentabilidade. Então, ele quer a alternativa que descreve uma prática de sustentabilidade. Vamos ver.
Alternativa A, buscar o aumento de produtividade e do crescimento econômico de modo a otimizar a geração de empregos e de rendas. Gente, ele não falou aqui da dimensão ambiental, não falou aqui da dimensão social, ele falou só da dimensão econômica. Então isso não é uma prática de sustentabilidade, porque em sustentabilidade você está sempre conciliando, né? Então a alternativa A ficou meio assim, né? Vamos ver se tem uma melhor. Alternativa B, buscar prioritariamente a satisfação dos interesses dos shareholders, ainda que não se respeite interesses sociais e ambientais. Completamente errada, né? Shareholders, gente, são os sócios, né? São as pessoas ali que compartilham os resultados da empresa. Não é isso que propõe a sustentabilidade. Você não quer focar nas necessidades só dos sócios, né? Uma prática sustentável é você buscar conciliar as coisas, né? Então a alternativa B está errada. Vamos ver a C. Evidenciar a impossibilidade de compatibilizar o crescimento econômico com a preservação ambiental e assim fazer escolhas racionais e lógicas. Isso está errado, isso contraria a sustentabilidade, né? A sustentabilidade vem dizer que é sim possível compatibilizar crescimento econômico com a preservação de recursos naturais. Então a alternativa C dizer que é impossível, né, evidenciar a impossibilidade de compatibilizar. Não, exatamente o contrário, né? Então a alternativa C está errada por isso. Vamos ver a D. Conciliar o crescimento econômico, preservação dos recursos naturais e o impacto social das ações realizadas pela empresa. Perfeito. É isso que é sustentabilidade, você conciliar aí as diferentes dimensões, né? Então, gabarito, alternativa D de dado. Vamos ver a alternativa E só para matar. Alternativa E, desconsiderar se a gestão socioambiental por parte de fornecedores e parceiros, pois uma empresa deve focar apenas no próprio negócio. Não é isso que argumenta, né, a sustentabilidade corporativa, né? Inclusive, gente, o Banco do Brasil ele tem uma política muito forte de sustentabilidade. E quando a gente olha lá nos documentos, né, do Banco do Brasil de sustentabilidade, Agenda 30BB, a gente vê que um dos princípios, um dos valores, né, que o BB segue é justamente de considerar se os seus fornecedores, se os seus parceiros também adotam políticas de sustentabilidade. Então, quando você está falando aí de uma empresa que de fato se preocupa com sustentabilidade, não faz só o greenwash, né? Não faz só para aparecer, uma empresa que de fato se preocupa com essas questões, ela se preocupa também não só com o que realiza, mas com o que os seus parceiros, com o que os seus clientes estão fazendo em relação a práticas sustentáveis também. Por isso que a alternativa E está errada, porque não é desconsiderar se a gestão por parte dos fornecedores, ela considera, né? Quando você considera, aí sim você está tendo uma prática mais sustentável. O gabarito, então, a alternativa D de dado, essa sim está dizendo que é sustentabilidade. E assim a gente chega ao final desse simulado, né? Mais um simulado aí para conta do Banco do Brasil. Espero que você tenha saído bem, né? Nesse simulado eu enfatizei bastante a parte de gestão estratégica, né? Porque não tinha sido tão abordado nos simulados anteriores. Trouxe aí uma questão de características dos serviços, né? Duas questões, na verdade, que é uma questão praticamente certa, tá, gente? No concurso, a Cisgran Rio gosta muito, principalmente da característica da perecibilidade. Trouxe também umas questões de marketing digital, gatilho, né? Então tentei mesclar bastante sustentabilidade para aí você chegar muito bem preparado, praticar. Mantenha a tranquilidade, a prova está chegando, eu sei que dá um nervosismo, é natural, mas se você está aqui, se você está empenhado, se você está se esforçando, tudo isso vai ser recompensado, gente. Eu sei de verdade, por ter sido concurseiro aí ao longo de 8 anos, cara. Fui 8 anos desde o primeiro emprego público, né, até o cargo de auditor. Foram 8 anos como concurseiro, então eu sei o que você está passando, essa reta final, esse sentimento às vezes de angústia, de insegurança, faz parte, não é só você que está sentindo isso. Quanto mais a gente se compromete com qualquer objetivo, mais dá esse friozinho na barriga, a gente sente isso porque a gente está levando a sério, a gente não tá para brincadeira, né? Então eu sei que é natural isso, e eu quero te dizer que faz parte, mantenha a tranquilidade. Se você está pagando o preço, tenho certeza que você vai ter um resultado que vai ilustrar todo o seu esforço, todo o seu empenho. É isso que eu te desejo, de verdade, que o resultado corresponda ao seu empenho, sua dedicação ao longo da sua preparação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.